Quando o seu filho fica frustrado, existe algo no cérebro da sua criança que é como se ele estivesse sendo inundado ali pelas ondas emocionais do cérebro. Quando o seu filho ouve um não de você, naquele momento ele fica frustrado, o cérebro do seu filho ativa uma estrutura lá dentro que chama amígdala, e essa estrutura ela é responsável por detectar possíveis perigos. Ou seja, se o seu filho ele se sente ameaçado de alguma forma, essa amígdala ela é ativada e ela tira de cena o cérebro pensante, que é a parte racional, a parte lógica, e ativa a parte instintiva, que é a parte mais primitiva do cérebro da criança. Então, quando o seu filho de 4 anos, de 5 anos ou de 2 anos está fazendo uma birra, naquele descontrole emocional muito grande, isso não passa pela vontade do seu filho. Entenda o que eu estou te falando aqui, que isso é muito importante, mãe. Isso não passa pela vontade dele, porque é algo neurológico. E é esperado mesmo que aconteça, porque é algo que vem de uma imaturidade cerebral. Então, quando o seu filho ele se frustra, ele sente ali aquela sensação de perigo, porque a ameaça detectada não é apenas ameaça física, mas também uma ameaça emocional e uma ameaça social. Então, mãe, quando o seu filho ele se sente humilhado, ele se sente envergonhado, ele se sente rejeitado, ele se sente abandonado, ele não se sente amado, ele não se sente importante, tudo isso o cérebro dele entende que é um tipo de ameaça. E quando o cérebro dele entende que isso é um tipo de ameaça, então ele se prepara para defender daquela ameaça. Então, neste momento, a criança ela entra num estado de resposta muito instintiva, e o corpo dessa criança, e essa criança perde o controle dos movimentos dela. Por isso que muitas vezes a criança chuta, a criança bate, a criança bate o pé, ela joga as coisas, porque isso foge um pouco do controle dessa criança. Então, eu quero que você entenda isso, porque o mesmo acontece com você. O mesmo acontece no seu cérebro. Então, mãe, quando você vê a birra do seu filho, olha para o seu filho se jogando no chão e você sente raiva, você sente frustrada, você sente envergonhada, o seu cérebro também detecta uma ameaça, um tipo de ameaça social ou emocional ali. Aí talvez você até alimenta pensamentos do tipo, ai meu Deus, tá todo mundo olhando aqui, tá todo mundo reparando essa situação, que vergonha. E seu cérebro, então, começa a entrar num estado de alerta. E o mesmo acontece com você. Muitas vezes, mãe, você age extremamente no instintivo com o seu filho. Você não age com o racional, você age com a emoção do momento, né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe que acontece? Quando você está no supermercado com o seu filho, em público, ele faz aquela birra. Qual a sua reação imediata? De muitas vezes também ficar nervosa, brigar com o seu filho, gritar, pegar o seu filho pela mão à força e sair puxando ele de qualquer maneira. Então, é muito comum que você também passe por esse mesmo processo que o seu filho está passando. Só que qual é a diferença? A diferença é que você, mãe, já tem um cérebro maduro. Você, mãe, já consegue ali ter uns segundos de respirar, de pensar, de se acalmar, porque você já tem um processo de autorregulação funcionando direitinho no seu cérebro. A criança não. A criança não tem esse processo de autorregulação. A criança, ela precisa de uma corregulação para se acalmar. O que é a corregulação? Ela precisa de um apoio, de alguém para ajudar ela, para ela se acalmar. Então, entenda isso, mãe. Porque quando você entender que a birra do seu filho no supermercado, no restaurante, em público, não é para te afrontar, não é para te desafiar, não é para te manipular, mas sim algo neurológico esperado que está acontecendo lá no cérebro do seu filho, devido a uma imaturidade, né? E que a gente precisa ajudar essa criança. Então você para de se sentir com vergonha, porque você entende o processo do seu filho. Muitas vezes, esse sentimento de vergonha, ele vem por quê? Porque vem com um sentimento assim de autorresponsabilização. Ai, meu filho tá assim porque ele tá mal educado. Ai, meu filho tá assim porque eu tô deixando esse menino mimado. Ai, meu filho tá assim porque eu não tô educando ele direito. Mas não é só sobre isso.
tá? Então, eu quero te convidar para você, mãe, tirar essa culpa, tirar essa vergonha de lado e começar a dar lugar para você ser mais assertiva, para você se sentir segura a trocar esse lugar de vergonha durante a birra para um lugar de segurança, de saber o que você deve fazer, de ter ferramentas práticas aqui na sua cabecinha para você atuar de maneira mais assertiva sem precisar se sentir com vergonha do seu filho, tá? E isso é libertador. Isso é maravilhoso, mãe. Você precisa viver isso. Você precisa assumir esse espaço de segurança na hora de lidar com as birras do seu filho. Você precisa tirar esse espaço de vergonha, de raiva, de frustração na hora que seu filho faz birra e trazer essa segurança de saber o que você está fazendo, de saber que você está fazendo algo que realmente é eficaz, que vai funcionar, tá? E quando você for capaz de dar espaço para essa segurança, de tirar a vergonha, você vai encontrar o caminho de acabar com essas birras sem precisar brigar.